Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: Em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Ai de vós, terra e mar, pois o diabo enviou a besta com ira, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Presta atenção agora. Houve então uma batalha na terra. Miguel e seus homens e mulheres guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus homens e as suas mulheres, mas foi derrotado, e não se encontrou mais o seu lugar na terra. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso, e os seus homens e as suas mulheres foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que acusava dia e noite diante de Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à sua própria vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, a terra e todos que viveis neles. Mas repito: ai de vós, terra e mar, pois o diabo envia a besta com ira, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Caríssimos irmãos e irmãs, prepara-te para a batalha. Prepara-te para a guerra. Ela já começou. Só que talvez você não acordou ainda. Essa guerra, como você viu, que o padre leu, está no Apocalipse capítulo 13, quando fala que o demônio percebe que o tempo dele é curto, então ele vai jogar um inferno em cima de nós. Por isso, prepara-te para aquilo que vai vir. Já está rolando, mas você precisa estar preparado. O demônio, ele vai armar, ele está armando o seu exército em 3 frentes. Em 3 frentes ele vai nos atacar. Ele já tem nos atacado. A primeira, adoecer a nossa alma. A segunda, derrubar os valores. E a terceira, usurpar a Deus, se colocar no lugar de Deus. A primeira estratégia dele, então, é adoecer a nossa alma. A coisa já começou, a coisa vai piorar. Você está vendo nos nossos olhos. Como é que ele vai adoecer a nossa alma? Primeiro, já está fazendo isso. Ele vai armar guerra contra os transcendentais. O que são os transcendentais? São valores eternos dados por Deus no nosso coração: o bom, o belo e o verdadeiro. Olha para o mundo de hoje e veja se esses valores daquilo que é bom, belo, o verdadeiro, ele já trocou, ele já inverteu.
Nesse mundo relativista, as pessoas, por exemplo, dizem cristãs e repetem chavões próprios da guerra em favor do diabo. Cada um tem sua verdade, o importante é ser feliz, a beleza é relativa, a bondade é relativa. Já está na cabeça do povo isso. Aquilo que é bom, belo e verdadeiro, no fundo a gente sabe que é Deus. Deus colocou esses três valores, essas três fomes no nosso coração, para que no fundo a gente encontre a Ele. Buscando Deus que é bom, Deus que é beleza, Deus que é verdade. Se o demônio inverte essa chavinha e consegue fazer com que as pessoas entendam que aquilo que é bom, belo e verdadeiro é relativo, então tanto faz se é Deus ou não aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Já está na cabeça do povo, já foi invertido, e isso adoece a nossa alma, porque a nossa alma foi feita para a beleza, a nossa alma foi feita para aquilo que é bom, e a nossa alma foi feita para a verdade. A gente se alegra quando encontra a beleza, a bondade ou a verdade, porém, de novo, a tática dele é inverter os transcendentais, adoecendo a nossa alma. Pode ver, as mídias, os filmes, as séries, as artes, elas inverteram isso. Uma obra de arte já não importa se ela tem beleza, se ela traz beleza. Ela não é feita para ter beleza nos dias de hoje, ela é feita para quebrar paradigma. Podem reparar. As faculdades de arte, elas querem quebrar paradigma. Não importa se aquilo é belo ou não. É por isso que a gente vê cada coisa esdrúxula sendo oferecido como se fosse arte. Teatro, novela, filme, seriado, quadros, escultura, todo tipo de apresentação. A gente vê esse escândalo que é. Ele quer adoecer a nossa alma, então, por essa também inversão da cultura. A cultura é algo, de fato, que vem do povo. E é algo que mostra a raiz daquele povo, de cada povo. Porém, se adoecer a cultura, adoece também a imaginação do povo. Por isso que ele sabe que um grande campo de batalha dele, que ele precisa ganhar para adoecer a nossa alma, são os meios de comunicação, são os meios de entretenimento. Repara que nos meios de comunicação, Deus está escondido. Não se fala de Deus, não se fala de Jesus. Existe um filósofo, para mim um desgraçado, né? Mas infelizmente tem gente na igreja ainda que segue o cara, chamado Nietzsche. Ele vai dizer lá no século passado que Deus está morto. E muita gente seguindo esse cara, né? A turma esquece, por exemplo, de dizer que ele influenciou muito Hitler, mas, não é? Quando não favorece, ninguém fala. Porém, existe um filósofo dos nossos dias que fala assim que na sociedade de hoje, Deus não só está morto, como a gente escondeu o cadáver. O que significa isso? É lógico que Deus está ressuscitado. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, que não só ninguém liga para o que Deus fala, mas também não se pode nem citá-lo, tem que esconder ele. Não se pode falar. Então você vê esse mundaréu de elementos da cultura, do pensamento, da faculdade, da literatura, da televisão, que não se toca no nome de Deus, que não se toca no nome de Jesus. Por quê? Porque ele tem que estar escondido. Esconde o cadáver. Ele não só está morto, a gente tem que escondê-lo. Porque a simples menção de Deus, de Jesus, pode suscitar a conversão de alguém. Então é melhor a gente nem falar. E vamos adoecer a alma deles. A nossa cultura está doente. Você viu agora de pouco, por exemplo, uma reportagem da pessoa criticando e condenando uma família que vivia segundo a lei de Deus, a lei da igreja em relação aos filhos. A gente vê
Daqui a pouco o padre vai falar mais, mas as pessoas têm a pachorra de falar que a vida que começa na concepção é uma concepção religiosa. E aqui, nessa casa, não se mistura religião com lei. Por isso está passando o aborto na nossa cara. Uma sociedade doente. O demônio vai e tem adoecido a nossa alma com uma luta contra os nossos sentidos. Os sentidos foram dados por Deus como uma bênção. Você sabe que a gente tem os 5 sentidos. Porém, Ele deixou esses nossos sentidos loucos de desejo. E a sua grande propaganda hoje é: satisfaça os seus sentidos. Satisfaça os seus desejos. Porque daí você vai ser feliz. Mas é justamente o contrário. Isso adoece a nossa alma. Porque a nossa alma foi feita para o infinito. E nada, nenhuma coisa que você deseja é capaz de dar a felicidade que você espera. E por mais que você queira, e você consiga, e você queira de novo, e você consiga, não tem fim. E chega uma hora que a pessoa vai pensar: eu estou infeliz. Quantas e quantas pessoas que têm de tudo, mas que no fundo não tem nada, porque não tem Deus. E aí você vê, por exemplo, gente famosa, gente rica, gente se matando ou vivendo uma vida para morrer. Mas aqui na base já o demônio tem enlouquecido os nossos sentidos, a nossa visão, tudo aquilo que a gente olha como desejo de coisas, de bens, de não satisfação com aquilo que a providência manda, de querer sempre mais, de querer coisas de marca, coisas de valor para o mundo. Adoeceu a nossa visão com aquilo que lhe transformou o desejo sexual, a exposição e a venda do corpo das pessoas como se fosse mercadoria, a exposição e a venda do corpo das pessoas como se fosse coisa. E as nossas visões, o nosso olhar, o nosso sentido vai se acostumando com aquilo e cada vez mais fica pensando naquilo. Depois a gente não sabe porque, por exemplo, está no meio da missa e de repente vem imagens ruins na cabeça, vem pensamentos de besteira na cabeça. Por quê? Porque o nosso olhar já está doente. O demônio tem enlouquecido a nossa visão. A nossa visão quando a gente enxerga malícia nas pessoas. E aqui não malícia sexual, mas malícia do que... o que será que ela está pensando? O que será que ela falou? O que ela quis dizer com aquela palavra? O que quer dizer? Eu olho com um olhar, eu tenho um olhar para a pessoa que já o julgo, que já desconecto de mim, da comunhão comigo. Aquilo que a gente toca, a gente vive para ter prazer. A gente se esquece do que Jesus fez, do que Jesus ensinou, do que os apóstolos ensinaram, do que os santos ensinaram, para que a gente viva numa vida regrada, uma vida justa diante dos bens, e não uma vida de curtição do tato, do prazer, do toque, das coisas, do luxo, do conforto. O demônio, ele quer fazer isso com a gente para causar dependência. Como o padre falou, a gente já está numa guerra. E se ele cria essa dependência, na hora que ameaçarem tirar aquilo que você acha que é seu, você vai gritar. E é por isso que o padre tem falado tanto: acostume-se a viver com menos do que você tem. Acostume-se a viver sem luxo. O paladar, quantas pessoas que vivem da comida, pela comida,
texto bíblico já vai falar, o Deus é o estômago, mas não só de comer demais, mas também de comer de modo requintado. Você já pensou que quando você era criança, por exemplo, você imaginava que ia ter na televisão milhões e milhões de programas falando de culinária, de prato, de competição, de que prato é de tal jeito, de outro jeito? Porque de fato o demônio sabe disso, e isso vai acelerando o nosso desejo do paladar, de curtição do nosso paladar. E se chega ao absurdo, por exemplo, num país ou num mundo que se passa fome, de se pagar um absurdo por pratos que no fundo só tem nome, requinte, o nome de alguém lá, de um cozinheiro, ou o requinte de um cozinheiro. Quando tantos passam fome, a questão da audição, do que a gente escuta, poluído, tudo poluído, as notícias, as informações, aquilo que as pessoas falam na rua, aquilo que a gente escuta como música. E aqui, gente, de tudo quanto é jeito. A gente se acostumou, por exemplo, a entender que o rock era do diabo, não é? E a gente não pode negar que há uma grande parte disso. Mas repara, o que virou a música sertaneja, por exemplo? Você lembra quando era essa criança, era aquela coisa? As músicas sertanejas, elas tinham história. Elas falavam por muitas vezes de virtude. Elas falavam por muitas vezes de Deus. Quantas histórias aí de milagre disso, milagre daquilo, que foram contando ali na música. O que virou hoje? O que virou a música sertaneja? É pegação, é sexta-feira, é amante, é motel, é balada, é bebida, é isso, aquilo, outro. Porque eles perceberam, o demônio percebeu que é mais importante do que falar para um nicho, para uma turma como o rock, é falar para todo mundo. Então, por exemplo, aí entra o quê? Pagode, entra o funk, o sertanejo, o pop, a música pop, essas cantoras internacionais e hoje nacionais, elas se transformaram em grandes propagadoras do satanismo. Olha aí que essa cantora aqui do Brasil acabou de fazer aí, deitada numa cama lá, fingindo um aborto, simulando um aborto, toda suja de sangue. Ah, não é sangue, é morango. Olha que virou, porque o pop, ele chega mais no povão e a massa vai tudo escutando. Vira e mexe, você está aqui na missa, passa lá aquele carro lá, fervendo com o funk. O que tá entrando ali de poluição ali? O demônio só está lançando suas fichas para essa guerra. E de novo, ele vai dando elementos para que depois cause dependência. Essa questão daquilo que a gente escuta de notícia, de informação, da manipulação da mídia, daquilo que a gente escuta de novo, de série, de filme, de pensamentos, de pensadores, de intelectuais do momento, de faculdade. Quanta poluição que vai entrando no nosso ouvido e a gente não tem ouvido para a palavra de Deus. Olha o que falou no Apocalipse. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra dele. Mas a gente não escuta a palavra dele. A gente tem escutado a palavra do outro. Ainda nessa parte de adoecer a alma. Olha como o demônio tem adoecido a nossa psique. Sempre teve depressão, sempre teve ansiedade. Talvez não se sabia o nome dessas enfermidades, né? No tempo do romantismo, por exemplo, no século XIX, era chamado de melancolia, era chamado de dor na alma. Mas já era depressão, sempre teve, mas nunca teve como agora, porque o homem está insatisfeito. A depressão, a ansiedade, as doenças psíquicas, os medos, a doença na alma, quanta
Quanta gente, veja, o povo está doente, gente. O povo está doente, adolescente está doente. Adolescente falando de se suicidar já, de se matar. Pessoas com a vida inteira pela frente já, desesperançosas. Porque a alma, a psique já está doente. O demônio adoeceu nossa alma. Por quê? Porque eu trago metas, desejos mundanos. E como eu não alcanço, aquilo me seca. E eu, doente, viro um zumbi. Doente na alma, eu viro um zumbi. Fácil de manipular. Basta dar uma raçãozinha, basta dar um dinheirinho, basta dar um prazerzinho, uma droga, uma bebida e pronto, já está manipulado, já está na mão. Quantos jovens, pensa só, quantos jovens nessa noite vão se atolar na droga, na bebida, no sexo, porque no fundo a sua psique e a sua alma estão doentes. E quantos vão ter a vida ceifadas nessa noite, por si e pelos outros? A Segunda Guerra, a primeira, o demônio vai adoecer a nossa alma. Ele tem adoecido a nossa alma. Lógico que tem muito mais coisa para falar. A segunda coisa é, ele derruba os valores. Ele tem derrubado os valores. O primeiro valor que ele tem derrubado é o valor da pureza. A pureza, ela é mais do que a castidade. A castidade, ela é uma virtude que está dentro da pureza. É como se fosse aquele globo de bingo em que tem um monte de bolinha. A pureza é o globo maior. As bolinhas são aquilo que fazem a pureza. Uma das coisas que faz a pureza é a castidade. Mas dentro da pureza existe, acima de tudo, a pertença a Deus. Santo Agostinho vai ensinar que quando a gente cai contra a pureza, é porque o nosso coração ainda não é de Deus. Uma pessoa, ela pode ser profundamente casta na sua genitália, mas pode ser impura na sua língua, naquilo que ela fala, naquilo que ela comenta, naquilo que ela julga. Uma pessoa pode ser profundamente pura na sua genitália, mas pode ser profundamente impura naquilo que ela olha, naquilo que ela mata com o olhar. Só com o olhar a gente consegue matar alguém. Mas a pior de tudo é de fato que o demônio transformou essa questão da pureza, da castidade. O sexto mandamento não caiu. O sexto mandamento permanece. As pessoas têm vivido de uma forma desregrada, buscando em cada esquina, em cada clique, em cada conversa, o meio de satisfação sexual, profanando o que é de fato a sexualidade humana dada como um dom de Deus, e profanando aquilo que é o casamento. E aquilo vira uma bola de neve, porque muitos daí ainda vêm na missa e vêm comungar. O que virou na nossa sociedade, veja, essa dependência sexual dos homens, por exemplo, em relação à pornografia. Vocês não têm noção, gente, a gente tem de confissão. Tem 10 caras, 9 caem em pornografia. Por vezes é um início de caminho para o adultério. Já é adultério, né? Você lembra que Jesus falou: se alguém desejar uma mulher no seu coração, já cometeu adultério. Mas ali é um adultério já realizado, feito. E que cada vez mais vai viciando e arrebentando com as famílias. E, infelizmente, a gente atende confissão. Essa praga entrou e muito no meio das mulheres também. Como o padre falou, o demônio está lançando as suas cartas, está jogando a sujeira dele para todo lado. Nunca foi tão fácil
de ver pornografia como hoje. Nunca foi, está à la carte, está self-service. Essa desgraça que a gente tem no bolso, que chama celular, abre um mundo de oportunidades para o mal. Porque no fundo a gente se engana, a gente fala, não, eu tenho celular, mas tem que saber usar. Você pode usar para o bem ou usar para o mal. Gente, muitas vezes a gente tem usado para o mal. Não só na questão sexual, mas também para briga em grupo, de família, para diz-que-me-diz-que, para perder tempo, para não rezar, para isso, aquilo outro. Essa questão sexual que tem acabado com as famílias. Quantos da sua família, quantas pessoas da sua casa estão casadinhos na igreja bonitinho? Entre irmãos, primos, tios, quantos sobrou que tão bonitinho casado na igreja? Olha a baderna que está, gente. E a turma vivendo como se nada fosse pecado, que nada existisse, que isso tinha passado de novo. Por quê? Porque o inimigo lançou as suas armas, a dependência. O demônio, ele quer derrubar os valores da família. Olha só, é discurso já de pessoas dizendo assim, facilmente você acha na internet aí, partido político, pessoas aí de ideologia de gênero falando, nossa missão é destruir a família, falando de modo escancarado. As pessoas têm pregado no mundo que família é algo já falido, é uma instituição falida. Temos que acabar com a família. A família oprime a mulher, oprime os filhos, a família é isso, a família é aquilo outro. Olha o discurso que está rolando, qualquer coisa é família. E a gente vai se acostumando, mas não vai percebendo que é o demônio percebendo que pouco tempo lhe resta. E se acabar com a família, acaba com tudo. Acaba com a sociedade, acaba com a igreja, porque é da família que vem os fiéis, os padres. Os valores da família sendo trocados como se fosse uma imposição humana. Isso é fruto do patriarcado. Meus irmãos, a primeira página da Bíblia está falando, homem e mulher, eles serão uma só carne. Jesus depois vai confirmar, homem e mulher os fez, eles serão uma só carne. Ninguém separe o que Deus uniu. Olha aí. Aí é filho de um lado, esposa de outro, esposo de outro, outro filho com outra filha com outro, e aquela coisa. E tem gente, você sabe, que vive de pensão, de pegar pensão de um, de outro. Hoje em dia nós temos golpe de barriga, arrebentando com a família, com a estrutura da família. É um pai ausente, é um pai que fica mais no bar do que na família, é uma mãe que só pensa em trabalho, ou é uma mãe que só pensa em fofoca, ninguém se importa vindo na igreja, quando o malemar vem um só. O que está acontecendo, gente? O padre falou todos esses dias na novena aí, da importância da gente se santificar e rezar em família e buscar em família. E o quanto que o anjo, a gente fortalece, a gente ajuda o arcanjo que cuida da nossa família. Mas ninguém está nem aí. De novo, todo mundo deitado em berço esplêndido, como se não tivesse acontecendo nada, mas está na nossa cara. O que vai rolar, gente? Está aí. Abra seus olhos. Está aí, está armado, está pronto. O mundo se prepara para perseguir cristão. Os valores contra a vida. Olha aí, você está vendo. A vida não vale nada. E a do cristão vai valer menos ainda.
Olha aí, essa questão do aborto, a turma quer passar o aborto na martelada, na imposição. Foi falado, foi avisado, mas não, isso aí é porque você é de direita, porque você é isso, porque você é aquilo outro. Está passando na nossa cara. O Supremo não legisla. Mas tem um monte de interesse internacional, nacional, passando na nossa cara. E o que a gente está fazendo contra? Nada, a gente está só esperando ela passar. O que a gente está fazendo enquanto igreja? Não adianta a gente precisa lançar nota, escrever, falar, mas se a gente não fazer barulho, não vai passar na nossa cara. E aí vai vir aquela história assim, sabe como que é, né? O mundo está perdido, não sei o quê. É o demônio ganhando força, gente. O padre falou já nessa novena, o quanto que é importante para o demônio fazer passar o aborto. Porque escancaram o inferno para invadir o Brasil. Cai sobre os pais, cai sobre uma nação, quando aprova ou faz um aborto, como diz o Papa João Paulo II. Mas a gente parece que não é com nós. Ninguém reza, ninguém faz barulho, ninguém... Não é com nós. A gente está com medinho de ser preso, medinho de tirar o celular nosso, medinho de tirar o canal do YouTube, medinho disso, medinho daquilo outro, e aquilo se preparando para haver um massacre de criança no país. A vida que não vale nada, gente. Olha só, na França, o Papa foi lá, acabou de ir lá, e falou assim... Porque na França o aborto já está beleza, já. Agora a questão é a eutanásia. O Papa teve que ir lá e falar, e o presidente da França ficou bravinho. Porque o Papa vai mexer nisso aqui, isso aqui é nosso. E o Papa dizendo, olha, vocês vão assassinar a pessoa idosa, a pessoa está estorvando, você pega e mata ela, dá uma injeção e pronto, fica livre dela. E a França de joelhos para os muçulmanos. De joelhos. Um padre agora da diocese acabou de voltar da França. Ele fala que no bairro que ele celebrava a missa, a polícia tem que fazer escolta para ele. Porque está tomado por muçulmano já. Mas ninguém pode falar nada. Ai de um cristão de falar contra o aborto, contra a eutanásia, daí todo mundo pega pedra. Mas os muçulmanos vão lá, batem mulher, estupram mulheres, mas ninguém fala nada. Mas repara, que eu quero que você perceba é que as cartas estão na mesa e a gente está moscando. Essa manipulação genética, essa questão do transhumanismo, não é? Que é uma mistura de gente com máquina, está aí. Talvez há 10, 20 anos você falava que isso era coisa de ficção. Gente, está aí. Adoecer nossa alma, derrubar os valores. E a terceira luta do diabo, a terceira campanha do diabo nessa guerra: usurpar a Deus, tirar o lugar de Deus. Já está na nossa cara aí também, gente. Primeiro com a idolatria que a gente mesmo faz. Quando você deixa de vir na missa no final de semana, no fundo você foi um idólatra. Você colocou algo ou alguém no lugar de Deus. Quando eu não sigo os mandamentos, eu quero mudar os mandamentos. O demônio, olha só, o padre sempre fala isso, né? A gente está num tempo não só em que as pessoas não seguem os mandamentos, a gente está num tempo em que as pessoas mudaram os mandamentos. Elas mudaram. Não, eu não vou na missa, não. Eu acho que esse negócio de ir na missa no final de semana, não. Rezo em casa. Eu falo direto com Deus em casa. Meus irmãos, tem um mandamento para você ir na missa no final de semana: guardar domingos e dia de festa de guarda. Não foi o Papa, não foi o padre, não foi o Papa que falou, não foi um santo que falou. Quem falou foi Deus. A castidade é para ser vivida, não pecar contra a castidade. Não, eu acho que não, eu acho que tem que experimentar antes, ou então, está todo mundo fazendo, ou então, ideologia de gênero, ou então, meus irmãos, todo mundo tem que viver a castidade, todo mundo, sexto mandamento. Mas, eu acho que não é assim.
Olha aí a usurpação. Mas quem é você na fila do pão? Foi você que fez o universo? Foi você que se gerou? Foi você que se salvou? Então as regras não são suas. Os mandamentos são de Deus. Ninguém pode mudar os mandamentos. A usurpação, quando o demônio luta contra a igreja, gente. Por que a igreja incomoda tanto o demônio? A mídia, o mundo, porque ela tem que ser o sinal de contradição. Tem que ser a voz de Deus nesse mundo. Então o que o demônio percebeu? Que em vez de eu ficar batendo contra a igreja, é melhor eu invadir a igreja por dentro. E aí, gente, a primeira coisa que a gente percebe, e eu não sou melhor que ninguém, é o quanto que o demônio tem usado dos meus irmãos padres para falar um monte de besteira, um monte de coisa contra a doutrina, contra a fé, contra os milagres, contra a pessoa de Jesus. Tem padre por aí falando que Jesus não é Deus. Mas a coisa não é só nos padres. A coisa é nos leigos, nas pastorais, que usam também da igreja para fazer um monte de coisa. E veja a baderna que virou pecados esdrúxulos dentro da igreja. É grupo de oração, é ICC, é apostolado, que dentro de lá, se for ver, você acha adultério, droga, pecados esdrúxulos, profanando a igreja por dentro. A profanação da esposa de Cristo, pelos que estão lá fora também, o deboche que fazem com a igreja. Você está vendo o tanto de hóstia que está sendo roubado, por que será? O tanto de profanação litúrgica feita de modo que no fundo profana nosso Senhor, profana a missa. E as pessoas aplaudindo, achando o maior bonito, Eucaristia que entra com drone, padre vestido de palhaço, o povo dançando funk de Jesus. Onde a gente está, gente? É preciso repetir o que diz o catecismo. A missa é o sacrifício de nosso Senhor. Está no catecismo, não fui eu que falei. Mas vai sendo profanado. E o demônio dando risada, profanado a palavra. As pessoas mudando a palavra. Tem gente pedindo aí, e já está sendo feito, para que se faça uma nova tradução, que se atualize a Bíblia. Se mude a Bíblia, olha só. O demônio só vai dando as cartas. E a gente vai entrando. Padre, eu não sou a favor disso. Mas cadê a sua santidade? A resposta sua a tudo isso é santidade. Se você não está buscando santidade, não está buscando vida de oração, vida eucarística, você está se deixando levar. Porque os que não tomam partido, acaba sendo do partido do outro. Uma guerra contra os sacramentos. Olha o que está acontecendo na Alemanha, gente. Tem bispo aí indo contra aquilo que Nosso Senhor colocou como sacramento, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do matrimônio, banalizando os sacramentos. O sacramento da ordem. Não, vamos ordenar a mulher, vamos não sei o quê. Olha aí o que está acontecendo. E não ache você que fica só na Alemanha. Porque vai chegando. A gente precisa rezar muito pelo Papa. Esse sínodo, a ideia do Papa é boa, mas a gente precisa rezar muito para ele, por causa que o inimigo sabe da importância desse sínodo. Mas repara, uma briga contra os sacramentos. Olha as pessoas como têm comungado. Quantas pessoas comungado em estado de pecado e não ligando? Quantas pessoas que não se importam com Jesus quando ele fica sozinho no ostensório,
quando ele cai no chão, quantas pessoas que não se importam com a confissão, brincam com a confissão ou não confessam, brincando com a própria salvação, de novo, no fundo é a artimanha do inimigo para que ele arrebente com a igreja. Os santos, deboche com os santos, e deboche de São Sebastião, e debocham do Padre Pio, e debocham de São Francisco. Esse negócio de milagre, São Francisco, não, é exagero da Idade Média, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Jesus não andou sobre as águas, Jesus não multiplicou os pães, Jesus isso, Jesus aquilo outro. Muita gente, a igreja virou uma ONG. Meus irmãos, se não for fábrica de santos, essa paróquia, então eu vou embora. Não sei o que eu estou fazendo aqui. A minha briga é essa, e você precisa entender, paróquia Sagrada Família, que eu pego no pé por causa disso. Chega de um cristianismo morno, de um cristianismo de sentar no banco e esperar que a missa acabe. Ou você decide ser santo nesse mundo, ou essa enxurrada vai te levar. Comungando de domingo a domingo, essa enxurrada vai te levar. Uma morosidade, sabe? De mudança de ideia, de mudança de mentalidade, de vida de oração. O Padre tem falado, vida de oração, vida de sacramento, buscar o sacramento. Mas não, estamos lá naquela morosidade. Até quando você acha que você tem tempo? Brincando com os sacramentos, brincando com a Santa Missa. Olha o quanto que agora a gente espalhou de missa, gente. Está espalhado as missas na paróquia, todo dia aí, tem 3 celebrações, porque só tem 2 padres. Todo dia à noite tem 3, pelo menos 2 é missa, fora de manhã. Para que a gente está fazendo isso? Era muito mais fácil eu celebrar aqui só de quarta-feira. Vou falar. Muito padre veio falar para mim quando eu fui designado para cá. Você vai celebrar para 5 pessoas lá, que o povo não vai na missa lá. Nunca celebrei para 5 pessoas aqui, nem no sítio. Mas só que é preciso que os padres se desdobrem, os padres vão até o povo, mas é preciso também que o povo venha, que o povo busque, porque aqui tem uma ideia, o padre já falou, de que cada um tem que ficar na sua comunidade, e que é longe, da Santa Isabel, a São Francisco é longe. Olha agora que está fechado a Santa Isabel, quanta gente, o padre fica de zóio, hein? Quanta gente que vai na igreja, na missa de Santa Isabel, que não está vindo, porque você não acha nas outras comunidades. Está dispensado? Deus falou assim, quando uma igreja tiver em reforma, as pessoas estão dispensadas ali. Outra coisa, para de manhã de falar que é longe. Que longe, gente? Vai lá onde o Padre Belão está para você ver. É 2 horas para você chegar numa comunidade. E aqui a gente fica com longe. Aí vai lá na cidade receber lá o Bolsa Família, o Bolsa Martelo, o Bolsa Cabelo, o Bolsa o quê? E fica lá 3 horas na filona lá e não liga. Mas para receber Nosso Senhor, nossa, que canseira, que calor, que longe, que demora, que isso, aquilo outro. Esse cristianismo burguês vai cair de podre. Não vai aguentar. Ele vai usurpar a Deus, profanando, ou tem profanado a igreja, os sacramentos e o próprio Deus. Ele vai se sentar no lugar de Deus. E não ache você que a turma não vai adorar. E não ache você que muitos dos que estão sentados aqui não vão adorar o outro. Estou falando para você ficar com medo mesmo. Porque muita gente, na hora que o parafuso apertar, vai arregar. O que falou na Bíblia? Quem não tiver a marca, não vai comprar, não vai vender. Não é isso? Padre, mas eu aguento. Eu estou gordinho, então eu aguento ficar sem comer bastante tempo. Tem um armazém aqui. E quando falarem assim, você quer o remédio para o seu filho?
Coloque esse número na testa. Pisa no crucificado. Aceite as nossas normas. Porque você está sendo tolerante. Jesus pregou um amor. E você não está amando. E quando jogarem tudo isso na nossa cara? E quando essa pessoa aparecer, como diz a Escritura, resolvendo problema, gente. Presta atenção. Antes do inimigo, do anticristo aparecer, é necessário que o demônio instaure o caos. Ele vai deixar o caos. Sem comida, sem bebida, sem emprego, sem gasolina, sem transporte. Por quê? Porque daí quando o anticristo aparecer, ele vai vir resolvendo tudo. E todo mundo, esse cara aí vem de Deus, esse cara aí. E aos poucos sentando no trono de Deus. Padre, isso aqui é daqui 1000 anos. Que 1000 anos, gente? Que mundo está vivendo? Dá uma olhadinha na cartilha da ONU para 2030, o que tem lá. Vai na internet e baixa lá para você ver. E leia. Vai lendo, vai vendo. A questão da religião, do casamento, da saúde e até mesmo da alimentação. De modo que muitos vão adorar o inimigo. Muitos já adoram. E a gente vai se surpreender de novo, infelizmente, por muitos que estão do nosso lado agora. O inimigo vai fazer assim, e vai encarneirar. Meus irmãos, é preciso que você tenha um santo temor, sim. Agora veja, houve então, na Bíblia você sabe, houve então uma batalha no céu, mas aqui o padre colocou assim, houve então uma batalha na terra. Miguel e seus homens e mulheres guerrearam contra o dragão. Não é à toa, gente, não é à toa que o capítulo 12 e 13, que fala dessa luta no Apocalipse, aparece a figura da mulher e a figura de São Miguel. Porque Deus vai dar esses dois instrumentos, a Virgem Maria e São Miguel, nos tempos difíceis que a gente está entrando. De forma que, se você pensar, quem tem minha idade um pouco mais, um pouco menos aí, vai lembrar que ninguém falava de quaresma São Miguel, né? Quando a gente era criança, ninguém falava de consagrar São Miguel. Pouca gente falava, pouca gente sabia disso. E olha que de repente está aumentando esse exército. Por quê? Porque São Miguel quer preparar de fato um exército. Se você não fez a quaresma São Miguel, faça, mesmo que seja fora de tempo, começa hoje e faz 40 dias a quaresma São Miguel, porque você precisa entrar nesse exército. O Senhor, Ele vai dar ao seu exército, primeira coisa, a capacidade de lutar pelo estandarte da cruz. É pela cruz que a gente vence. Olha o que falou. Não se apegaram à vida e venceram pelo sangue do Cordeiro. Mas o Senhor vai dar 3 remédios para nós, que são aquilo que a gente comemora hoje, e que é de fato a batalha que está se instaurando, mas a gente não está sozinho nessa batalha. Você tem que ficar só do lado certo, gente. Contra a luta do demônio para adoecer a nossa alma, Deus nos deu São Rafael. A palavra Rafael significa Deus cura. Como é que Rafael cura nossas enfermidades físicas, psíquicas e espirituais? Como é que você vai ser curado nesse tempo de provação? Nesse tempo, qual é o grande sacramento da cura? A confissão. Rafael é o anjo da cura.
E é o anjo que favorece a sua cura física, sim, mas mais do que isso, a sua cura espiritual e psíquica, que vem pela confissão. O segundo remédio contra a guerra que o demônio tem feito contra os valores da família, da pureza, da vida, é São Gabriel, que é poder de Deus, mas que é o anjo ligado à Virgem Maria. Se é contra a pureza, a família, a vida, então está lá Gabriel com a Virgem Maria. Então, o remédio que São Gabriel traz para nós, a arma que ele traz para nós é o terço. E vocês vão ver a importância do terço daqui a pouco, o Padre vai falar. E contra a usurpação do lugar de Deus, é São Miguel. Quem é como Deus? Quem quer se colocar no lugar de Deus? Ninguém. Então, São Miguel vem então como esse remédio para que a gente não caia contra a idolatria. Qual é o grande remédio contra a idolatria? Eucaristia. Se ajoelhar diante da missa, se ajoelhar diante da Eucaristia, adorar nosso Senhor, ter desejo de nosso Senhor. Porque, olha só, nos 3 remédios, a confissão, o terço e a Eucaristia, quando tiver no auge da provação, 2 remédios vai ser duro de você encontrar. Confissão e Eucaristia. Vai ser duro de você encontrar. Por quê? Porque primeiro, os padres são os primeiros que vai rodar, né? E segundo, que você não vai achar missa. Não vai achar confissão. Você já fez um teste aí. Já passaram você no test drive no tempo do Covid. Quanta gente que se perdeu, quanta gente que não teve força. É interessante isso, que o poder de Deus que vem de São Gabriel, ligado à Virgem Maria, esse não vai passar, porque esse depende de você e da sua família. E é por isso que a reza do terço tem que começar já. Porque, de novo, comungue o máximo que você puder, confesse o máximo que você puder, comece a rezar o terço, porque daqui a pouco nem missa você vai achar. Já foi assim, fecharam a igreja numa canetada. Quando a gente falava antes, isso aí não é com nós, isso é daqui a 100 anos, é isso aqui, uma canetada. Você ficou aí 2 Páscoas sem ter missa. O Senhor não nos abandona, gente. O Senhor dá os meios, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ai de vós, terra e mar, pois o diabo enviou a besta com ira, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Houve então uma batalha na terra. Miguel, Gabriel e Rafael e seus homens e mulheres fizeram guerra contra o dragão. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu Filho. Pela palavra e pelo testemunho do Filho de Deus. Olha aqui, pois não se apegaram à própria vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó terra, ó homens e mulheres, e todos que viveis nela. Fica firme. Quaresma São Miguel é pedir para que você fique firme na hora da provação. Sentados ainda, cantam as oferendas.